Situações de gringos no Vasco. Orelhano e Seba Ferreira podem ter as suas passagens abreviadas no Gigante. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre a possível volta de Léo ao time titular do Gigante da Colina. Hoje teve treino, hein? Vasco treinou. E também sobre a vitória no NBB. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. O Vasco voltou aos treinamentos hoje, só para situar vocês. Quem estava com problema físico, alguma situação dessa, está treinando desde a segunda-feira. O Ramon Dias falou inclusive isso, né, que não tinha tempo para recuperar. Os jogadores estão treinando desde segunda-feira. Quem tem problema físico, né, Capasso, o próprio Marlon, Eric Marcos, entre outros que têm problemas físicos. Quem não tem problema físico voltou aos treinos nesta quarta-feira de feriado. O Vasco teve uma parte dos treinamentos feitos na academia, a outra parte no campo, né? Parte física, parte tática, parte técnica. O próprio Emiliano Dias também participou. Ramon Dias e Emiliano Dias conversaram um pouquinho ali durante o treinamento. E o Vasco já avisando o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Jogo que a gente já sabe, Leandro Pedro Voaden será o cara do apito. Como a gente já tinha dito, o PEC deve ser liberado, muito provavelmente no início da semana, e volta aí para treinar com o Vasco. O PEC está com a seleção brasileira, pré-olímpica, e deve voltar aí para poder reforçar a equipe. Tem uma situação na zaga. O Vasco hoje não tem Medel. Se Medel tomar o terceiro cartão amarelo amanhã contra o Paraguai, ele volta. É um acordo que o Vasco tem com a seleção do Chile. Inclusive o Flamengo também teve esse acordo com a seleção do Chile. O Pulgar tomou o cartão, voltou ao Flamengo. Então, se o Medel tomar o terceiro cartão amarelo, ele volta. Se não, quem deve ser o companheiro de Maicon na zaga é Léo, voltando para ser mais uma vez titular. O cara que era capitão da zaga do Vasco, mas hoje o Vasco precisava de uma zaga um pouco mais forte, né? Uma zaga um pouco mais de pegada, e por isso o Maicon assume a titularidade. O Vasco perde na saída de bola? Perdeu, mas o Maicon deu mais segurança à zaga do Gigante da Colina. Porém, se o Medel não estiver disponível, quem vai para a zaga é o Léo. O Léo volta a ser titular desse time, porque ele foi capitão em metade do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, essas são as definições, né, que o Vasco deve ter para os próximos jogos. Além também da vaga do Alex Teixeira. Se o Rossi em condições, o Rossi é titular, Rossi, Gabriel Peck e Verrete lá na frente, Alex Teixeira sai do time. Agora, alguns jogadores têm a sua situação aí começando a não ficar tão confortável assim. Um caso é de Seba Ferreira, o jogador que chegou ao Vasco sendo indicado por Ramon Dias, não fez gol até agora. O Ramon Dias confia bastante nele, inclusive em colocando ele nos jogos, apesar de ter feito algumas boas partidas. Por exemplo, o jogo contra o Bahia foi um jogo que ele fez muito bem, né? Jogou muito bem contra a equipe do Bahia, auxiliando ali o Verrete. E não fez gol, tá vendo o tempo passar, próximo, já tem aí, só tem 5 jogos, e se não conseguir fazer aquilo que se espera dele, vai voltar para o Houston Dynamo. É quase provável que ele volte ao Houston Dynamo, só se o Ramon Dias interceder por ele. Mas é um jogador que não conseguiu vingar, 1 ano sem fazer gol, e tem a sua situação agora complicada no Vasco. Terá que fazer bons jogos nesses últimos 5 que o Vasco tem para poder mudar a situação dele no Gigante da Colina. Outro é Luca Orelhano, que o Vasco soltou uma nota hoje falando sobre o tratamento do jogador. Isso não pega bem, não pegou bem, porque o Vasco deu opção, mas nas ordens médicas, o jogador ou o paciente é quem tem
a palavra, né? Se ele quiser fazer o tratamento que ele quiser, ele faz. Mas isso não pegou bem aí, ficou vamos dizer assim, um mal-estar, algo que a torcida também não gostou, as redes sociais não gostou muito dessa atitude do Orelhano de preferir engessar a mão, ficar sem jogar, do que ter feito um tratamento mais, vamos dizer assim, que pudesse dar a ele a condição dele voltar a campo. Porém, dizem especialistas que é uma lesão que tem que ser bem tratada, bem curada, porque se não for bem tratada, pode até fazer com que o jogador perca os movimentos da mão ou de algumas situações da mão. Mas enfim, ele escolheu um tratamento mais conservador e provavelmente está fora da temporada do Vasco. São dois jogadores que precisam se ligar, né? Mas o Orelhano, o Vasco fez um investimento, né? 16 milhões. Já está pago. O Seba não. O Seba está emprestado e o Vasco pode devolver ele a qualquer momento. Ah, não queremos, não vamos fazer a opção de compra, pode devolver, a menos que o Ramon Dias possa interceder por ele. Antes de falar do NBB, trazer uma informação para vocês aqui. Hoje saiu uma matéria do GE, falando que o Pedrinho já tinha o seu projeto e tudo mais. O Pedrinho, minutos depois, foi as suas redes sociais e falou que ele não foi consultado, ele não foi ouvido, e que o melhor projeto, assim como a gente já tinha dito aqui anteriormente, será que o projeto que será feito pelo Vasco é aquele projeto que melhor abranger as necessidades do torcedor vascaíno e de toda a comunidade ali próximo. E que, nesse momento, o projeto do Caixotinho é um projeto que está sendo debatido pela atual gestão, que assim que ele entrar, ele vai ver as situações e tudo mais, mas que ele não tem hoje uma predileção por um projeto. Na situação do GE, falava que o Pedrinho tinha aceitado e queria o projeto do nosso São Januário. Pedrinho ouviu a situação do nosso São Januário, mas nem momento algum ele disse que seria o projeto do nosso São Januário. Enfim, que ia ser o melhor projeto para o Vasco. Ele falou isso, inclusive, na semana passada, antes da eleição, sobre essa situação. Ele já tinha conversado com a galera do nosso São Januário, mas deixou claro que é um projeto que ele abraçou? Mas, nesse momento, ele, Pedrinho, ia aceitar o projeto que melhor se encaixasse nas ideias do Vasco e que abrangesse todas as necessidades, tanto da comunidade quanto do Vasco da Gama. E olha, NBB, o time do Vasco jogou hoje, o R10 Score Vasco da Gama, venceu o Cerrado por 74-71. E olha, esse time do Vasco no NBB tá fazendo história, né? Os caras estão uma campanha muito boa, uma campanha muito forte. Inclusive, em um dado momento, eles estão aí na frente, né? São os líderes, os atuais líderes do NBB e fazendo uma boa campanha para uma equipe que está estreando no Campeonato Nacional de Basquete, né? No Novo Basquete Brasil. Sucesso aí a galera do R10 Escola, o Pedro Ortega e todos aqueles que estão comandando aí o basquete do Vasco, levando os jogadores, o Vasco, o nome do Vasco, no topo da tabela de classificação do NBB. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu.